Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós estamos iniciando mais uma nova matéria, uma outra disciplina na sequência curricular dos estudos teológicos oferecidos pela Faetade através dos nossos núcleos e queremos dar a todos os nossos irmãos as boas-vindas a esta matéria. Nesta ocasião, a disciplina que temos a estudar é Cosmogonia Bíblica. E o livro-texto, o manual de estudo para esta matéria, é o livro de Gênesis, que você já deve ter recebido, já deve ter em mãos, e a partir dele você irá instruir os alunos concernente ao conteúdo deste livro tão importante das Sagradas Escrituras, que é o livro que conta a origem de todas as coisas. Como nós temos feito já há algum tempo, eu quero neste vídeo, além de dar aos irmãos boas-vindas e palavras de incentivo, também discorrer a respeito, brevemente, dos conteúdos e pontos chaves importantes e que não podem deixar de ser tocados na sua exposição em sala de aula. Também pretendo dar aos irmãos, novamente, outras orientações concernentes à aplicação da matéria, aos trabalhos acadêmicos, à avaliação para a produção da nota final dos alunos, para o que então eu agradeço a Deus pela sua companhia durante a exposição nesta breve videoaula e também agradeço a cada um dos irmãos pela disposição em estudar comigo pelos próximos minutos. Vamos começar falando a respeito do manual. E os irmãos devem ter notado que este manual é muito volumoso. Na verdade, ele é um dos manuais mais densos que a Faetade tem. Os alunos terão 8 semanas para estudar 370 páginas de conteúdo. Não é pouca matéria. E o desafio torna-se ainda maior, não apenas pelo fato de haver aqui bastante conteúdo, mas também por se tratar de um conteúdo sumariamente importante, um que não pode ser desprezado sob hipótese qualquer. Conforme os irmãos talvez já tenham tido até a oportunidade de ler na introdução deste manual, o livro do Gênesis tem no seu bojo o começo, o princípio, a origem das principais doutrinas bíblicas, mesmo aquelas que são tão caras a nós, eventualmente tão polêmicas, como, por exemplo, a doutrina da Trindade, ou quando falamos a respeito do anjo do Senhor, seria ele uma prefiguração de Cristo? Seria apenas um anjo importante? Enfim, são conceituações doutrinárias extremamente importantes, fundamentais para todo estudante de teologia. Por isso, o material que os irmãos têm em mãos representa um duplo desafio. Como disse, o primeiro é por se tratar de um conteúdo muito vasto e o segundo é por se tratar de um conteúdo basilar, fundamental, um que deve estar no alicerce da construção teológica dos nossos alunos. Quando os irmãos estiverem em sala lecionando, eu gostaria que os irmãos mantivessem em mente e no coração o seguinte princípio: o aluno, ao aprender, aprende a partir de 3 coisas. Vamos colocá-las aqui no quadro para que nós possamos tratar delas com mais detimento, com maior qualidade e assim compreender a maneira como a matéria Gênesis deve ser explicada. São 3 as características do aprendizado do aluno. O aluno aprende de forma mecânica, aprende de forma afetiva e aprende de forma cognitiva. Os irmãos não podem desprezar essas 3 características do aprendizado. E observem que, na maneira como nós colocamos o núcleo da Faetade para funcionar, essas 3 características são essenciais. Para nós, não se trata apenas de conceituação, mas de algo que tem implicações práticas sobre a experiência educacional do aluno. Com isso, então, pense: como em nossos núcleos os alunos aprendem de forma mecânica? O aprendizado que os irmãos estão oferecendo no núcleo, a experiência de ensino-aprendizagem, considera não apenas
o texto que está no manual, mas também os exercícios que estão dispostos no pacote do aluno e os exercícios que os irmãos e os alunos encontrarão dentro do livro-texto. Exercícios, aliás, que são respondidos nos gabaritos ao final de cada uma das lições. E algumas das nossas lições têm 20, 30 exercícios. Mas para que tantas tarefas assim? Porque parte do processo de ensino-aprendizagem é mecânica. Quanto mais exercícios houver, melhor para o aluno. Quanto mais vezes o aluno repetir uma questão, quer seja por múltipla escolha, por associação, quer seja de maneira subjetiva, fazendo uma dissertação nas respostas, quando assim existe essa oportunidade, mais o aluno aprenderá. O aprendizado mecânico só é possível na formatação do nosso curso a partir da realização dos exercícios. E os irmãos precisam incentivar os alunos a fazerem os exercícios do manual e também a fazerem os exercícios que estão no pacote do aluno, ainda que os exercícios do pacote do aluno demonstrem a sua pertinência, porque eles são aqueles que gerarão a nota do estudante. Mas não apenas por isso, não apenas pela nota, mas também pelo fato de que ao realizar os exercícios, ainda que em situação de prova, de avaliação, o ensino é reforçado. O aluno, dentro do programa de estudo da FAETAD, tem a oportunidade de aprender por essas três maneiras: mecanicamente, afetivamente e cognitivamente. E a forma mecânica é satisfeita com a realização dos exercícios. Por que eu estou dizendo isso aos irmãos? Porque eu tenho observado os comentários de alguns alunos, as perguntas que são enviadas por alguns dos meus irmãos monitores, e estes comentários, essas perguntas, dão conta de que são tantos os exercícios a serem feitos. É necessário mesmo que o aluno faça todos esses exercícios? Eu diria aos irmãos que não é apenas necessário, é obrigatório. O aluno precisa fazer os exercícios. Alguém pode dizer: mas se o aluno não fizer os exercícios do manual de estudo, ele não será punido, então não há obrigatoriedade em fazer. Esta obrigatoriedade não reside no fato de haver uma punição com nota negativa para quem não fizer as questões do manual de estudo. Mas é obrigatório porque a punição é intelectual e acadêmica. O aluno que, embora frequente as aulas, não aceita o peso de fazer as questões que estão no manual de estudo, está buscando estabelecer com o seu núcleo, com o seu monitor, um pacto de mediocridade acadêmica. O aluno finge que aprende, o monitor finge que ensina e, no final de tudo, esperam que a FAETAD participe deste evento medíocre fingindo diplomar um teólogo. Mas nós não faremos isso, nem nós e nem os irmãos também. Então nós vamos pegar no pé dos alunos, nós vamos incentivá-los, nós vamos cobrá-los para que eles façam os exercícios que estão aqui no manual de estudo. Todos eles, porque você quer um aluno que de fato estude e aprenda. A segunda característica que torna possível aprender uma matéria é o relacionamento afetivo do aluno com aquele conteúdo. Para isso, os irmãos precisam dizer ao aluno qual é o propósito daquela disciplina. E aí a pergunta é esta: qual é o propósito da matéria Gênesis? Qual é o objetivo de se estudar agora, praticamente às vésperas de se concluir o programa de bacharelado da ETAD e FAETAD, a disciplina Gênesis? Essa matéria aparece aqui para quê? O aluno vai perguntar-se: ele já não estudou lá atrás, no princípio de tudo, no seu início do curso básico, o Pentateuco? Para que o livro de Gênesis? Bom, agora os irmãos estão diante da necessidade de iniciar um discurso de convencimento de seu aluno a respeito da utilidade da disciplina Gênesis. Se os irmãos forem bem-sucedidos, conseguirão promover em seu estudante
um relacionamento afetivo com a matéria. E se este relacionamento afetivo for bem estabelecido, o aluno estudará e estudará muito, com prazer e afinco. E lhes digo mais, para este aluno que tem um trato afetivo com a matéria, a relação mecânica não será um peso, mas um prazer, porque ele terá mais daquilo que ele aprendeu a gostar. Então vamos justificar ao nosso aluno a matéria Gênesis. Eu gosto de fazer essas coisas comparando as coisas conhecidas com as coisas desconhecidas. O que é que o seu aluno conhece com relação a este conteúdo? Ele conhece uma matéria que ele viu lá atrás, 4 ou 5 anos passados, na ETAD, cujo nome era Pentateuco. Esta matéria foi explicitada ao estudante através de um manual de estudo da ETAD chamado Pentateuco e que trazia o conteúdo para estudo dos livros do Gênesis, do Êxodo, do Levítico, do Número e de Deuteronômio. Esse livro, os irmãos devem se lembrar, e os seus alunos certamente também, era um livro de 180 páginas. Observe aqui. O livro de Pentateuco da ETAD era de 180 páginas, para estudar 5 livros bíblicos. Agora, nós temos um manual, que é praticamente o dobro daquilo que foi estudado na ETAD. Não para 5, mas para apenas um livro das Escrituras. Se o tamanho deste livro não for argumento suficiente para o aluno, então apresente a ele o segundo argumento. Com esta disciplina, nós teremos acesso a um conteúdo fundamental na apologética cristã. Vamos aos fatos? Neste livro, nós poderemos estudar com bastante detimento a criação do mundo, ver os argumentos em favor e contrários ao criacionismo explicitado nas Escrituras. Nós poderemos nos municiar dos argumentos bíblicos para contrariar a ideia falsa da teoria da evolução. Também veremos, por exemplo, para quem gosta de hermenêutica e crítica bíblica literária, questões relativas às fontes documentais utilizadas por Moisés para escrever o livro do Gênesis. Também trataremos a respeito de questões científicas que envolvam a Torre de Babel ou o dilúvio de Noé e outros eventos. Algumas vezes abandonaremos a seara da ciência e mergulharemos na biografia dos heróis da fé para ver em detalhes uma fase extremamente importante do chamamento do povo de Israel à existência, o que aparece no livro do Gênesis a partir do capítulo de número 12, quando Deus diz a Abraão: "Se tu uma bênção". São questões que no livro de Pentateuco, não apenas da ETAD, mas de qualquer outra escola teológica, não poderiam ser tomadas com tanto cuidado e com tamanha fonte rica de informações. Não estamos revendo um conteúdo, estamos ampliando uma abordagem. Certamente isso fará com que o seu aluno desenvolva relação afetiva com esta disciplina. Outra coisa importante, muito do seu posicionamento para com esta matéria e qualquer outra influenciará a disposição do aluno em estudar. Professores são aqueles que podem, na primeira aula, fazer com que seus alunos amem ou odeiem uma disciplina. Logo, dê bom testemunho desta matéria, porque ela é importante e essencial para o seu estudante. Finalmente, a terceira característica pela qual aprende o aluno é o aprendizado cognitivo. A cognição se dá com uma exposição em sala de aula, mais até do que com a mecânica ou com a afetividade. A exposição que você fizer em aula irá favorecer cognitivamente o seu aluno. Portanto, querido monitor, eu quero recomendar a você, a partir deste momento, dedicação total. E no caso específico desta matéria, além até daquela que você vinha oferecendo, porque esta disciplina é exigente. E se o aluno em sala não sentir segurança em você, ele irá desapegar-se desta matéria. Ainda que ele reconheça a importância dela, ele irá desapegar-se. Eu quero que os irmãos, então, façam a leitura deste livro
e de outros conteúdos que lhe serão extremamente importantes. É hora de você buscar na internet, é hora de buscar em sua biblioteca pessoal livros que tratem sobre o criacionismo, livros que refutem a teoria da evolução, livros que confirmem a narrativa bíblica sobre a origem da vida de forma literal, porque nós cremos, e o autor do livro também, que o mundo foi criado em 7 dias de 24 horas, e não em 7 períodos geológicos. Nós não cremos nisso. Você precisa, então, assumir quanto a esta matéria, esta enorme responsabilidade. Outra coisa muito importante que você precisa agora é fazer leituras sobre os 3 grandes personagens tratados neste livro: Abraão, Isaque e Jacó. Estes 3 personagens aparecem aqui, suas vidas são contadas, são narradas as suas experiências, eles são associados a eventos vindouros no contexto bíblico do Antigo e do Novo Testamento, e é importante que você os conheça e conheça bem. É hora de amar o livro do Gênesis e deliciar-se com ele, para poder provocar em seus alunos deleite cognitivo. Se não houver em você capacidade de exposição de conteúdo, seu aluno não terá interesse por essa matéria. Agora vamos à aplicação prática deste conteúdo. A partir de agora você passa a acompanhar aí na tela o plano de estudo desta disciplina. Observe como é que nós separamos e dividimos o conteúdo para ser estudado. Na aula de número 1, você dará aos alunos os conteúdos das lições 1, 2 e 3. Na aula de número 2, você dará ao aluno o conteúdo da lição 4 e ele poderá fazer, então, a avaliação de progresso da unidade de número 1, que está no pacote do aluno e corresponde à primeira etapa de prova. Na aula de número 3, os conteúdos a serem estudados são da lição 5 e 6. Na aula de número 4, os conteúdos estudados são os das lições 7 e 8. Na aula de número 5, o aluno vai estudar a lição de número 9 e realizar a avaliação de progresso da unidade de número 2. É a segunda etapa de prova. Na aula de número 6, o aluno estudará as lições 10 e 11. Na aula de número 7, as lições 12 e 13. Na aula de número 8, finalmente, o aluno estudará a lição de número 14 e também fará a última etapa de prova, que é a avaliação de progresso da unidade de número 3. O plano de estudo para esta matéria é semelhante ao que você já está habituado nas matérias anteriores. O seu aluno receberá, além do manual de estudo, o pacote do aluno. Lembre-se, porém, que o pacote do aluno vai ser entregue ao estudante na hora em que ele fizer a avaliação de progresso da unidade. Terminada a prova, ele devolverá o pacote a você e novamente você entregará a ele na data de fazer a nova avaliação de progresso da unidade e assim até o final da disciplina. Outra coisa muito importante é a realização do projeto do livro-texto. E aqui, meus irmãos, eu tenho algo para dizer aos queridos monitores. O projeto do livro-texto é obrigatório. Ele vale nota. O aluno que não o fizer poderá vir a ser reprovado, como muitos têm sido reprovados, por ausência de nota para completar a sua média final. Precisa fazer o projeto do livro-texto. É obrigatório. Mas por que obrigatório? Porque o seu aluno está fazendo um curso de bacharelado em teologia. Ainda que como curso livre, tanto os alunos quanto os monitores e a própria faetade estejam desobrigados de algumas amarras legais, nós não estamos desobrigados e nem divorciados da excelência acadêmica. É para fazer o projeto do livro-texto e esse projeto é individual. Não é para ser feito em grupo e colocar o nome de diversos alunos num projeto só. Cada aluno faz o seu. Precisa ser assim.
E esse projeto é corrigido, e assim é que nós podemos averiguar o quanto os nossos alunos têm aprendido com excelência ou não. É para fazer. Monitor, como você procederá? Você vai pegar o pacote do aluno, de cada aluno, e neste caso você vai notar que está ali, antes das folhas de resposta, as instruções para o projeto do livro-texto. Destaque essa folha, corte-a, arranque-a daí e distribua aos alunos. Cada pacote do aluno tem a sua folha de instruções do projeto. Ela deve ser retirada e entregue ao estudante na aula de número 1, para que desde a aula de número 1 o estudante possa fazer o projeto do livro-texto e devolvê-lo pronto na aula de número 8. É assim que você vai proceder. Faça deste jeito, com bastante atenção, com bastante cuidado e volto a dizer, é obrigatório. Quem não fizer poderá vir a ser reprovado por insuficiência de nota. Outra informação importante é a seguinte, terminadas as aulas, quando você alcançar a aula de número 8 e todos os alunos houverem feito todas as avaliações de progresso de unidade, você vai destacar as folhas de resposta, como eu estou fazendo aqui. Lembrando aos alunos que eles devem colocar os nomes em cada uma dessas folhas e enviar para a FAETAD apenas estas folhas e o projeto do livro-texto. O pacote do aluno, como o nome diz, é do aluno. Isso aqui fica com ele. Para nós não interessa, não importa. O que importa para nós são as folhas de resposta devidamente preenchidas com o nome do aluno e o RA e o projeto do livro-texto. Na plataforma de onde você me assiste, você já deve ter identificado que estão aí presentes as videoaulas para esta matéria. Estas videoaulas foram gravadas pelo pastor Terry Johnson, que é o presidente da FAETAD e da ETAD. Como você pode ver, talvez já tenha até explorado, é uma videoaula para cada um dos capítulos do livro de Gênesis da matéria Cosmogonia Bíblica. Eu quero despedir-me aqui dos irmãos, dizer que temos tido alegria em Jesus Cristo, em contar com o seu apoio, a sua participação. Peço aos irmãos que, por favor, transmitam aos alunos a nossa alegria em poder ter estes estudantes no hall de alunos da FAETAD. Eu não sei em que data você está assistindo a esse vídeo, talvez seja agora, às vésperas do Natal e do Ano Novo, talvez um pouquinho depois do período de festas, mas eu quero deixar em nome de toda a equipe da FAETAD, em meu nome, em nome da irmã Eliana, em nome da irmã Marília, da irmã Mabile, do irmão César, do irmão Mike, a todos os irmãos, um desejo de bom Natal, feliz celebração do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Também desejar aos irmãos em nome da FAETAD um bom ano novo, um novo ano em 2018 abençoado, cheio das bênçãos repletas e selecionadas da parte do nosso Deus. Conte com o nosso apoio, assim como temos contado com o apoio de cada um dos irmãos, e até a próxima disciplina, se Deus assim nos permitir.